2 Coríntios, capítulo 4. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre reconstruídos por dentro. Reconstruídos por dentro. 2 Coríntios 4,16 diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Glória a Jesus. Feche mais uma vez seus olhos rapidamente. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, a sua palavra é a sua mensagem que está sendo ministrada nessa noite. Eu entendo, Senhor Jesus, que o nosso coração nessa hora precisa ser terra fértil. Nós precisamos, ó Pai, entender, ó Deus, que nessa noite o Senhor nos compara ali como aquela parábola do semeador, que quando a semente cai em boa terra, ela cresce, ela dá fruto, ela germina, ela cumpre o seu propósito, ó Deus. Por isso eu oro para que o Espírito Santo do Senhor prepare o nosso coração nessa noite, que nós estejamos aqui adubados, preparados, regados, para que a sua semente entre e cumpra o propósito dela nas nossas vidas. Eu declaro, Deus, toda distração, toda seta do diabo, toda frustração, toda distração que o diabo possa trazer para este lugar, que dessa porta para fora ele fique no nome de Jesus. E que os irmãos aqui, nós possamos estar cativos no Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Cara, tremendo assim. Eu estava pensando ontem, sobre sobre essa ideia que a Sônia começou a dar uma pincelada aqui, né? Sobre fazer e ser. Eu estava pensando no Senhor e o Senhor me enchendo com algumas coisas. E aí veio esse texto na minha mente. Eu percebo, né? A gente precisa entender, na verdade, que o que Deus mais se importa, o que Deus mais vai se importar, não é com a nossa prática, não é com os nossos feitos. O que Ele vai se preocupar é com o nosso interior. O que Ele se preocupa é com o nosso interior. Paulo está falando assim, olha, ainda que o seu homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova. Então, a gente está vivendo um tempo em que nós estamos vendo para crer. Nós estamos querendo ver para crer. Nós não despertamos no nosso espírito o sentido da fé. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que não se veem. É a convicção das coisas que se esperam. Ainda não aconteceu, não apareceu. Então a fé, ela precisa fundamentar o nosso coração. E quando a gente pensa que o nosso homem exterior se corrompe, nós percebemos que nós estamos muito naturais, nos tornamos pessoas muito naturais. Como eu disse agora, nós queremos ver para crer. Nós não cremos mais na palavra de Deus como se deveria, porque nós observamos a palavra apenas como um livro, apenas como uma enciclopédia com vários ensinamentos, com várias histórias. Então nós percebemos que o que Deus vai se importar e o que Ele deseja no nosso coração é o nosso coração. Fala com o teu irmão assim, o que Ele deseja é o seu coração. Mais nada. Deixa eu baixar um gole. O que mais Ele se importa é com o seu coração, porque o seu coração, ele é o altar de Deus hoje. O seu coração é o lugar de habitação de Deus. É o seu interior que fala. A Bíblia fala que os fariseus ali, Jesus compara-os como sepulcros caiados. O que é sepulcro caiado? É o sepulcro
que era pintado por fora de cal, era bem arrumadinho por fora, com as suas pedras, com as suas ornamentações, pintadinhas de cal, bonitinha. Por fora era uma coisa mais linda que tinha. Só que dentro da sepultura havia o quê? Morte, esqueleto, coisas fétidas, animais. E Jesus estava comparando os fariseus que se colocavam como sepulcros caiados, ou seja, por fora havia uma beleza nas suas vestimentas, na sua oratória, na forma de falar, na forma de se expressar, até na forma de julgar os pecadores, porém eles mesmos carregavam morte dentro de si. Então, toda a Escritura, toda a palavra de Deus, quando você meditar na palavra de Deus, você vai perceber que Deus ele quer tratar conosco por dentro, Ele não quer tratar conosco por fora. Olha o que aconteceu lá no Éden. Adão cometeu um pecado, não cometeu? Fora do corpo, né? Foi lá, comeu do fruto, junto com Eva. Aí Deus desce na viração do dia. Foi falado isso aqui na quarta-feira que você falou, foi? Acho que foi isso. Alguém falou aqui. Na viração do dia, Deus descia para falar lá com Adão e Eva, para compartilhar com eles. E nesse dia que eles pecaram, Deus não está procurando um pecador. Deus ali não estava procurando um Adão caído. Deus não estava procurando a Eva caída. Deus ainda continuava a procurar um Adão adorador. Adão, cadê você? É óbvio que Deus sabia onde que Adão estava. Mas o que ele estava em busca é desse Adão adorador. Deus não estava muito preocupado com o que eles fizeram externamente. Deus estava preocupado com o que eles estavam, a condição deles internamente, dentro do seu interior. Então, às vezes a gente costuma pensar que se eu fizer algumas coisas, para Deus é o suficiente, porque Deus recebe. Não, Deus ele não está preocupado com o que você faz. Sônia falou isso aqui agora. Deus não está muito preocupado com o valor que você traz aqui na igreja. Deus não está muito preocupado. Olha Cornélio. Cornélio entregava esmola e oferta física. Tirava do seu bolso, da sua renda e depositava. E a Bíblia fala que isso ficou como um memorial diante de Deus. O dinheiro subiu para o céu? Não. Por quê? Deus não está preocupado com o dinheiro. Deus está preocupado com a intenção de depositar o dinheiro no altar. Então, se você tem uma intenção de adoração a Deus e deposita esse valor, esses recursos, como o Cornélio ali, dizendo essa palavra, e teve esse desejo no seu coração, Deus ele vai estabelecer um memorial no céu ao seu respeito. Isso estou falando de dinheiro, mas estou falando de uma vida no geral, no seu ministério, no seu chamado, na sua família. Tudo que fazemos, Deus primeiro requer conta do nosso coração, da intenção do nosso coração, do que está estabelecido dentro do nosso coração. Paulo está aqui, esse texto aqui, ele está animando o povo de Corinto a atentar para aquilo que não se vê. Ele está falando assim, olha, vocês estão se preocupando muito com aquilo que vocês estão vendo, mas o que vocês estão vendo, o que vocês estão apalpando é externo, isso vai passar, isso é temporal, o tempo passa, e o tempo voa, e a poupança Bamerindos já acabou. Não tem mais a poupança Bamerindos. Eu percebi que poucas pessoas falaram amém, porque poucas pessoas sabem o que era a poupança Bamerindos. Isso é tempo das vacas dos velhos, né? E olha que eu não sou tão velho assim. Deus se importa muito mais com o nosso exterior do que apresenta o nosso exterior. Por quê? Às vezes o nosso exterior apresenta coisas que não condizem com aquilo que está no nosso interior. Vou repetir. Deus ele se importa muito mais com o nosso interior do que o nosso exterior, porque o nosso exterior revela coisas que não condizem com aquilo que está dentro de nós. Então nos vestimos de crente, ou nos vestimos de uma bondade, de um caráter, de uma, nossa, essa pessoa é muito boa. Por fora ela tem essa vestimenta, mas o seu interior não condiz com essa vestimenta. O seu interior está corrompido, o seu interior está em morte. O seu interior não condiz com aquilo que você se veste. Como no ato da conversão a Deus, o que precisa primeiro mudar na nossa vida é o nosso interior.
Deus ele vai nos converter por dentro. Por isso tem gente que às vezes se preocupa em ser por fora. Não, eu tenho que, não, eu tô cheio de tatuagem. Não, meu cabelo é muito grande. Eu me visto, eu não tenho roupa assim, assado. Eu tenho que acertar algumas coisas antes para depois me converter. Não, Deus ele está preocupado com o seu coração, com a essência da sua vida. Deus está preocupado em gerar vida dentro de você. E quando isso acontecer, meu irmão, o que está externo vai mudar. O que está externo vai transformar. Só não transforma se não transformar por dentro. Só não transforma por fora se Deus primeiro não transformar por dentro. Agora, se Ele transformar você por dentro, se Ele mudar você por dentro, querido, por fora vai mudar, vai refletir. Vai refletir, não tem jeito. Olha para você hoje e olha para você lá no mundão. Olha como você se comporta hoje, olha como é que você se comportava no mundão. As coisas não mudaram? Só o Mateus falou amém, irmãos? Estão prestando atenção mesmo que eu estou falando? Olha você lá no mundão e olha você hoje. As coisas não mudaram? Se não mudou, nós vamos orar agora. Tacar óleo ungido na tua cabeça. Por quê? Deus ele vai mudando a gente por dentro, vai transformando a gente por dentro. E é um processo, irmãos. Isso não é da água para o vinho, não. Isso não é instantâneo. Deus ele vai transformando a gente, mas Ele precisa começar a obra por dentro. Ele precisa nos transformar por dentro. Os traumas, os dilemas, as dificuldades, as frustrações, as decepções que você está vivendo hoje, elas podem mudar, mas Deus ele não vai transformar por fora primeiro, Ele vai transformar você por dentro. Para que toda essa dificuldade, todo esse dilema, todas essas coisas que você está vivendo hoje, que são pesadas, que você não aguenta mais, você está aí doido para chutar o pau da barraca, Deus ele pode transformar, mas Ele só vai transformar se Ele começar a mexer com você por dentro. No seu interior, no seu coração. Ainda que o seu homem exterior se corrompa, ainda que as circunstâncias ao seu redor, olha, o diabo está batendo, mas nós temos que ter o entendimento em Deus de que o nosso interior ele precisa se renovar dia após dia. E só o Senhor para transformar o nosso interior. Homem algum pode fazer isso, pastor nenhum pode fazer isso, ninguém pode fazer isso. Só o Senhor Jesus pode nos transformar por dentro. Pode nos revigorar por dentro. Quando nos convertemos pelo arrependimento e pela fé, está apenas iniciando uma obra de Deus nas nossas vidas. No ato que você se converteu, que você se entregou a Deus, que você se arrependeu lá da sua vida pregressa, e você se arrependeu, você se batizou, ou você ainda não se batizou, mas vai se batizar em nome de Jesus, né? Mas você está no seu coração assim, não, Deus está mudando o meu interior, Deus está mudando a minha vida. É um processo, queridos. Deus ele só dá um start. A chama é como você colocar fogo na churrasqueira. Vamos falar de churrasco. Você começa ali com uma chama pequenininha, a chama vai pequenininha. E essa chama ela precisa ser alimentada. E à medida que essa chama é alimentada com o oxigênio, com o vento, ou com o álcool, seja lá o que for, à medida que você abana, à medida que você alimenta essa chama, aquela chama vai aumentando. E à medida que aquela chama vai aumentando, os carvões que estão embaixo ali frios vão se aquecendo e se tornam brasas. E aí a temperatura daqueles carvões ficam por um bom tempo. Dá para assar muita picanha. E a linguiça de porco lá do Sérgio. Queijinho por cima. Ai, que delícia. Costelinha, lombinho, dá para assar muita coisinha. Mas o fogo ele precisa ser alimentado. O entendimento que a gente tem de que uma vez eu vou para a igreja, acabou, eu erguei minhas mãos para o céu, não preciso fazer mais nada. Ei, está errado. Porque o Senhor ele só acendeu a chama. Essa chama ela precisa ser abanada. Nós precisamos nos alimentar dessa chama, nós precisamos nos alimentar de Deus, para que essa chama ela cresça, ela não se apague, como Deus deu a ordem lá para os sacerdotes. A chama do altar não pode se apagar, ela não se apagará. O sacerdote tinha responsabilidade
da chama que Deus estabeleceu sobre o altar, o sacerdote ele tinha a responsabilidade de todos os dias colocar lenha nova, para que aquela chama não se apagasse. Porque se aquela chama se apagasse, o ofício do sacerdote era rejeitado. Mas Deus dá essa palavra: olha, no fogo não pode cessar. Você tem que ir lá, limpar as cinzas, tirar o que ficou de cinza e limpar aquelas cinzas e colocar lenha nova. Todo dia, irmãos, todo o dia. Não era só feriado, fim de semana. Todos os dias a chama precisava estar acesa. E não é diferente da nossa vida cristã, não é diferente da nossa vida com Deus. Porque nós cremos em Deus, amém? Nós acreditamos no Senhor. Nós recebemos o seu sacrifício, amém? E isso é bênção, isso te justifica, isso te santifica, isso te coloca numa condição de filho, e glória a Deus por isso. Só que essa condição ela não para aí, porque você precisa continuar se alimentando para que essa chama não se apague. Amém ou não amém? Deus ele vai te justificar pelo sangue de Cristo, que é a única justiça que Deus pode aceitar. Se você não está vindo na escola sacerdotal, nós estamos estudando aqui sobre expiação, redenção. Nossa, está sendo top demais. É ruim eu falar porque, né, eu sou suspeito. Mas a única justiça que o Senhor Deus aceita para que nós sejamos aceitos diante dele é a justiça chamada Jesus Cristo. É a única. Porque nós não podemos, e nunca vai haver na terra alguém que poderá pagar o preço que Jesus pagou. Porque o salário do pecado é o quê? Então, para que você pagasse pelo pecado, você teria que morrer. O único que poderia fazer isso de maneira limpa, libada, sem pecado, sem mancha, imaculado, foi Jesus Cristo. E ele morreu a nossa morte. Você diz amém agora. Só que ao terceiro dia ele ressuscitou. Você diz aleluia agora. Você e eu não tínhamos essa condição. Morrer pelo pecado dos outros e ressuscitar ao terceiro dia. Quem é tu na fila do pão? Porque Jesus é a justiça nossa. E Jeremias capítulo 23, 6 vai falar. A profecia de Jesus: olha, nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro, será este o seu nome, como será chamado: Senhor, justiça nossa. Jesus é a nossa justiça. E aí essa justiça, queridos, que vem sobre você e sobre mim, nos faz aceitáveis diante de Deus. O que vai te fazer aceitável diante de Deus é a justiça de Jesus, não é o que você faz. Não é o tanto de dízimo que você dá, não é a obediência cabal ao líder, ao pastor, não é a frequência muito ou pouco na igreja, nas células, nos eventos, não é isso. O que te faz aceitável diante de Jesus, diante de Deus, é o sangue de Jesus. Você não precisa fazer, porque é pela graça. E o que é graça? Favor. Você não merece, você não precisa fazer nada, não tem como. Mas é a graça, é a justiça de Deus estabelecida sobre nós, nos fazendo aceitáveis diante de Deus. Então, no ato da justificação de Deus, Deus nos faz aceitos diante do Senhor, amém? Você aceita, você levanta a sua mão: Senhor, eu sou aceito, glória a Deus. Isso. Ele perdoa os nossos pecados. Ele perdoa os nossos pecados que nós havíamos cometido e que ainda cometemos. O único aqui que não peca é o Braz. O Braz não peca. É verdade. Já pecou. Deu ruim. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então a justiça de Deus nos faz aceitáveis, perdoa os nossos pecados, restaura-nos, nos torna santos. Sabia que você é um santo? Quando a gente fala que é a Bahia de todos os santos, a gente pode falar que somos santos, nós somos os santos.
Porque o que a palavra santo significa? Separado. A palavra santo significa separação, separado. Então, o que Deus está falando? O que Deus faz através do sangue de Jesus? Te faz aceito, perdoa os seus pecados e te torna santo, te santifica. Ele derrama unção sobre você, graça sobre você, o sangue sobre você e te faz assim: filho, agora você é meu. Ele te separa para si. Você agora é propriedade exclusiva do Senhor. Povo santo. Você se torna separado para Ele. E isso é o início, de uma nova vida. Olha o que Ele já fez, um tantão, no momento que você fala assim: eu me rendo. Eu me rendo ao Senhor. No ato de você se render ao Senhor, o Senhor despeja sobre você essa graça. Aleluia. Foi o anjo que passou com a asa ali, esbarrou na bicicleta. Eu cheguei a assustar agora, falei: pronto. A bicicleta está andando sozinha, vamos orar, irmão. 1 Coríntios 1,30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou na parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Jesus tornou por parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ele liberou sobre nós esses atributos. Porém, queridos, isso é só o começo. Olha o que a Bíblia fala em Filipenses 2. Abra sua Bíblia em Filipenses 2, 12. Deus vai reconstruir você por dentro hoje. No nome de Jesus. Olha lá, ó. Olha o que Paulo está falando para o povo de Filipos ali, ó. De Filipo. Filipo. É isso? Filipos. Estou ouvindo a Bíblia sendo folheada. Isso é muito, muito bonito. Não tem mais aquele negócio de ficar apertando o dedo, né? Olha que barulho bonito. Principalmente quando a Bíblia é novinha, ó. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Faz o que agora? Vai, fala. Cadê, gente? Assim também, operai a vossa salvação com temor e temor. Até não gostei dessa versão ali, não. Ó. Na revista atualizada: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ué, mas como assim que eu vou desenvolver minha salvação? A salvação não está pronta? Está pronta. Ele só deu um start na sua vida. No céu ela está pronta. A eternidade já está pronta. Deus já está preparou um lugar para nós. Deus já preparou um lugar para nós. Se você não falar amém, você não vai para lá. Deus já preparou um lugar para nós. Então já está pronta. Só que nós não sabemos. Nós não sabemos. Que somos limitados. Então Deus, Ele dá esse start, Ele te justifica, Ele te faz aceito, perdoa os seus pecados, Ele derrama sobre você a santidade dEle, te separa para Ele, para você fazer o que agora? Desenvolver a salvação nele. Desenvolver uma comunhão com Ele, desenvolver um relacionamento com Ele, fazendo com que o fogo não se apague. Fazendo com que o fogo não se apague, permaneça. A fé que justifica no ato é o ato inicial da nossa vida cristã. A fé que justifica é o ato inicial da nossa fé cristã. Está só começando, fala assim, só está começando. E se neste ato inicial a fé se manter viva, automaticamente é seguida por uma transformação interna. Vou repetir, a fé que nos justifica, ela é o ponto inicial, a partida da nossa vida cristã.
E se essa fé se manter viva no Senhor que te salvou, que te justificou, que te perdoou, se essa fé te manter viva, se manter viva dentro de você, o que vai acontecer? Automaticamente vai começar a te transformar por dentro. E essa transformação chama-se regeneração. Ele vai te regenerar. Fala comigo, eu quero ser regenerado, Jesus. Regeneração significa travou no aparelho. É isso, de reviver, não dá, não sai. De reviver, de revificar. Revificar, isso. Garrou no aparelho, não sai não. Ele nos refortalece, recupera a nossa moral, a nossa vida espiritual. Ela reconstitui, restaura, reconstrói. Olha que tremendo. Então a mesma fé que te coloca no reino, que te tira do império das trevas e te coloca no reino agora limpo, com a roupinha nova, cheiroso, bonito, lavado e remido pelo sangue de Jesus, aceito, perdoado, Deus vai te dar uma nova vida para você fazer o que com essa nova vida? Desenvolver a sua salvação. E à medida que você se desenvolve no Senhor, há uma regeneração no seu interior. Porque este ato inicial é apenas o começo, é a porta, você entra pela porta. Mas você ainda está cheio de pecado. Você ainda está cheio do mundo. Você ainda está cheio de práticas, de hábitos que você tinha lá no mundão. Então, este relacionamento, esse desenvolvimento com a presença e com o relacionamento com Deus, vai te tirando isso. Vai tirando o Egito de dentro de você. Você saiu da Babilônia, você saiu do Egito, mas muitos ainda têm o Egito e a Babilônia dentro de si. E é por isso que precisa se nascer de novo. Neste ato de nascer de novo, Deus ele começa então a restaurar você por dentro. Amém ou não amém? Vai nos transformando por dentro. Aí Deus faz coisas novas. Olha lá, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, se alguém está em quem? Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quem está em Cristo é nova criação, nova criatura. Porque, queridos, Jesus quando te separa, Ele quer te fazer de novo. Ele não quer consertar. Ele não quer te consertar. Ele não quer aproveitar nada que você trouxe do mundo. Ele não quer aproveitar nada que você trouxe da sua vida de pecado. Nada, nada, nada presta. Porque é a justiça de Deus que estabelece sobre você, ela te limpa. Algo novo. Deus faz coisas novas para a glória do Senhor. Desenvolver a salvação fala dos atos contínuos de justiça. Desenvolver a salvação fala de atos contínuos, ou seja, atos diários de justiça. Olha o que está escrito em Apocalipse 19:8. Abre aí sua Bíblia. Apocalipse 19:8. Desenvolver a salvação fala dos atos contínuos de justiça, santificação. E o Apocalipse 19:8 está falando da noiva, da noiva preparada, adornada, cheirosa, arrumadinha. Igual a Duda tá bonitinha hoje, assim, cabelinho bonitinho, bracinha. Aí, a noiva faz assim, ó: pois lhe foi dado vestir um linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho fino, finíssimo são os atos de justiça dos santos. Atos de justiça dos santos. Mas como que eu e você podemos ter atos justos se nossa justiça ela é tratada em Isaías como trapo de imundícia? Como que nós vamos poder praticar a obra? Como que nós vamos relacionar com Deus debaixo de uma justiça que é imunda?
Por isso que Jesus é a nossa justiça. Porque quando Ele vem e te restaura, tudo que você faz debaixo da justiça de Deus, Deus recebe como aroma suave as suas narinas. Se torna um memorial, como de Cornélio. Você quer pregar, Sônia? Um memorial como de Cornélio. Cornélio não estava fazendo nada mais, nada menos do que atos de justiça. Mas ele estava baseado, fundamentado debaixo não da justiça dele, mas da justiça de Deus. E é assim conosco. Os nossos atos diários, contínuos de justiça não podem estar fundamentados na nossa justiça. Porque a nossa justiça, queridos, é muito além, é aquém, na verdade. É muito aquém da justiça de Deus. A justiça de Deus é perfeita. Você consegue, de fato, no seu coração, julgar bem as coisas? Se alguém chega como Salomão chegou como Salomão recebeu 2 mulheres, que tinha a briga entre o filho ali, quem era o filho de um de outro, você saberia julgar muito bem aquela situação? Pela sua justiça? Dá para uma aí, tá tudo certo. Nossa justiça, ela é limitada. Olha quantas vezes nós julgamos as pessoas. Olha quantas vezes nós julgamos a igreja, quantas vezes nós julgamos o pastor, quantas vezes nós julgamos o A, o B, o C, quantas vezes nós julgamos as pessoas, baseados na nossa justiça, justiça própria. Só que isso diante de Deus, ela é imunda, não serve para nada, a não ser tapar a ferida de leproso, a não ser para isso. Nossa justiça não serve para nada. Mas é a justiça de Deus. Quando nós nos vestimos da justiça de Cristo, o crente é exortado, ele é guiado, ele é direcionado a viver uma vida em conformidade com Cristo. Quando ele é vestido da justiça de Cristo, ele é automaticamente impulsionado a viver de acordo com o caráter de Cristo. Eu quero viver como Cristo. Você precisa então da justiça de Cristo. Você precisa se vestir. Faz comigo assim. Da justiça de Cristo. Porque quando isso acontece, todos os atos, é o que Paulo diz, não sou eu mas quem vivo. O que é isso? Vestir-se da justiça que vem de Cristo. Agora não sou eu mais quem vivo. Eu não tomo nenhuma decisão mais por mim mesmo. Eu não faço mais as minhas vontades. Eu não faço mais os meus desejos. Eu não me permito desejar o pecado, porque eu quero viver como Cristo. Porque agora Ele vive em mim, não sou eu mais quem vive. Amém? Jesus está vivendo em nós, amém? A verdadeira salvação requer uma vida de santidade na prática. Jesus te salvou? Amém. Mas só que você pode perder a sua salvação? Você e eu podemos perder a nossa salvação, queridos. Se nós não alimentarmos a chama, se nós não nos alimentarmos de Deus, se nós não desenvolvermos um relacionamento com o Senhor, se nós não orarmos, não adorarmos a Deus, se nós não buscarmos Ele com o nosso coração, com todo o nosso ser, queridos, nós vamos perder a nossa salvação. Porque a salvação, ela precisa de um desenvolvimento da vida do ser humano. E esse desenvolvimento fala de um relacionamento íntimo com Jesus. O caráter de Jesus vivendo em si. Você não se torna perfeito, mas você está num processo de aperfeiçoamento. Você pode continuar infelizmente, vai cair alguns pecados, vai tomar alguns deslizes. Mas o seu coração, o seu interior, você fala assim, não, Senhor, eu me arrependo do meu pecado. Eu quero outra vida para mim. Eu tenho o Senhor vivendo em mim. Me purifica com o seu sangue. Assim como o Senhor me purificou no dia que eu me entreguei para o Senhor. É todos os dias, irmãos. Todos os dias o sangue de Jesus precisa nos purificar. Todos os dias o sangue de Jesus precisa nos fazer aceitos diante dele. Porque senão a gente perde a nossa salvação. Nós perdemos o vínculo com Deus. E o que o diabo ele mais quer, e o que ele mais deseja é tirar você, é tirar o vínculo seu com Deus.
Ele não quer te tirar da igreja. Ele quer até que você venha, mas desconectado de Deus, desconectado com a herança que Ele tem preparado para você. Porque o diabo sabe que a derrota dele já está decretada. E ele não quer ir sozinho para o inferno. Ele não quer ir sozinho para o inferno. Ele quer levar alguns. Quem quer ir com ele? E é por isso que ele quer me desconectar, te desconectar da salvação que vem de Deus. Porque ele quer te levar junto com ele. Fala assim, sai para lá. Quero ir para o céu. O que devemos praticar não é aquilo que julgamos ser justo, mas aquilo que vem de Deus, porque o senso de justiça, o nosso senso de justiça, está infinitamente abaixo da justiça de Deus. Não é o que a adoração a Deus, queridos, não é o que eu acho que Deus aceita. Não, a adoração a Deus é o que Ele aceita. O que o Senhor aceita? O que o Senhor quer que como que o Senhor quer que eu te adore? Ah, não, eu vou fazer isso aqui, né? Deus vai aceitar. Não é do seu jeito, não é do meu jeito, não é do jeito da igreja, não é do jeito do pastor, é do jeito do Senhor. Não é nem aqui, nem ali, nem lá, nem acolá. É em espírito e em verdade. Já tem uma fórmula. É em espírito e em verdade. É na essência, é por dentro. Você não precisa mostrar. Vou entrar nisso depois, não vou bagunçar tudo aqui. Esses atos não podem estar fundamentados na nossa justiça, pois ela é considerada trapo de imundícia. E por ela ser considerada trapo de imundícia, e muitas das vezes os nossos atos estarem fundamentados na nossa justiça, elas se tornam só visuais, externas. As pessoas veem, puxa, mas só toca o externo, não toca o céu. Um passo do teto. Sepulcros caiados. Os nossos atos de justiça e as obras que praticamos precisam demonstrar aquilo que somos. Você é de Cristo? Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história. Se você é de Deus, se você é de Cristo, os atos precisam condizer com essa posse. Olha aí, Tiago 2, abre aí comigo, Tiago 2. É isso que eu queria entrar, por isso que eu falei na hora. Tiago 2. Versículo de número 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa, necessitados de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dá o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu com as minhas obras lhe mostrarei a minha fé. O que acontece? Para sermos salvos, nós não precisamos fazer obras. Mas uma vez salvos, nós precisamos fazer obras. Vou repetir. Você não precisa fazer obras para ser salvo. Porque, como vimos aqui, a salvação é pela graça. É Cristo, justiça nossa vem sobre nós. Você não precisa fazer nada, é graça. Ele vem sobre você. Você só se rende. Eu me rendo. Eu aceito essa justiça. Para você ser salvo, você não precisa cumprir obras.
Mas uma vez que você é salvo, queridos, inevitavelmente, uma vez que você é salvo, as obras precisam acontecer. Não existe um crente na face da terra que crer em Jesus que não produza obras. Por isso que Tiago está dizendo assim: olha, eu vou mostra-me a sua fé sem obras, que eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Por isso que ele fala antes ali, mas pode essa pessoa ser salva? Cadê? 18? Não, é esse mesmo, mas eu quero ver a outra aqui. Aqui, 14. No finalzinho, será que essa fé pode salvá-lo? Mas ele não está falando de uma salvação pela fé. Ele está falando da fé que produz a obra. Da fé que produz a obra. Será que esta fé pode salvá-lo? Como que uma fé em Cristo ela é infrutífera? Como que uma fé em Cristo não produz obras? Então não é fé. Então não tem como ser. Porque se você não produz nada para Deus, se você não produz nada para o Senhor, queridos, a sua fé não está nele. Porque se você tem fé nele, se você crê nele, se você ama Jesus? Amém. Se você ama Jesus, levanta as duas mãos. Isso. Se você não produz obras, significa que a sua fé ela é morta. Agora, se você tem uma fé estabelecida em Deus, firmada no Senhor, você produz, irmãos. Mas você tem um entendimento: eu não estou produzindo para mim, eu não estou produzindo para me salvar, eu não estou produzindo para ganhar um galardão, eu não estou produzindo, não, eu estou produzindo porque eu amo Jesus e eu quero testemunhar sobre Jesus sobre a face da terra, mesmo que eu tenha que perder a minha vida, mas eu quero entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou para Ele. Tiago está aqui nos desafiando a viver uma vida cristã na prática. Então perceba, Deus ele primeiro quer fazer o quê? Restaurar você por dentro, amém? Deus quer mudar você por dentro, para que no dia que Ele mudar você por dentro, o que Ele mudou por dentro de você, Ele vai começar a transferir isso para fora. E aí vem as obras. Não é ao contrário. Eu não faço para ser transformado, eu sou transformado, por isso eu faço. Eu sou transformado para transformar, sou curado para curar, e assim sucessivamente. A salvação continua pela graça, mas uma vez salvo, eu preciso produzir. Pergunto para você nessa noite: quais são as nossas atitudes mediante ao conhecimento que Deus tem gerado no nosso coração, no nosso espírito, que tem revelado a nossa fé em Jesus? Quais são as nossas atitudes que revelam a nossa fé em Jesus, na medida que nós temos conhecido Ele? Esses atos são dignos de vestirem a noiva para o casamento? Os atos de justiça de Apocalipse? São atos de justiça? São atos onde Jesus já curou você por dentro, já te transformou você por dentro. São atos que dignificam o nome do Senhor. Como nós estamos nos preparando para aquele grande dia? A gente, todo culto fala aqui, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você deseja que Ele venha? Deseja ou não deseja? Ou você quer ficar aqui na terra? Se quiser ficar, não tem problema. Se você deseja que Ele venha, e o que nós temos feito para que Ele venha? O que nós temos feito? Como nós estamos nos preparando? Como nós estamos adornando? Como o texto de Apocalipse fala, a noiva ataviada, preparada. Como nós estamos nos preparando para a vinda dele? Você sabe o dia que Ele vai vir? Ele pode vir agora. Pode. Você pode deitar e não levantar mais. Ele pode vir para você, ou pode vir para toda a humanidade de uma vezada só. Um piscar de olhos. E é por isso que nós precisamos nos preparar. E é uma preparação que vem por dentro, mexe por dentro, destrava a gente por dentro. Como noiva devemos estar como uma virgem pura esperando pelo seu noivo. Olha 2 Coríntios capítulo 11.
2 Coríntios capítulo 11, verso 2. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Precisamos nos apresentar diante de Jesus como noiva, como virgem, preparada só para Ele, para mais nenhum outro Deus, nenhum outro Senhor pode tomar as nossas vidas. Só Ele é digno da nossa vida. Deus se importa muito mais com o nosso coração, com aquilo que está dentro de nós. 1 João capítulo 2, verso 28 diz assim. 1 João capítulo 2, verso 28 diz assim: Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Aleluia. Todo o que pratica justiça é porque é nascido dele. Você é nascido do Senhor. Deus, Ele quer tratar da gente por dentro. Ele quer mexer as nossas estruturas. Ele quer converter o nosso coração a Ele. Não é converter a uma religião. Porque quando a gente não está debaixo da justiça de Deus e a gente acaba nos movendo debaixo da justiça do homem, nós nos tornamos religiosos. Aí a religião nos pega. Aí as práticas religiosas nos pegam e nos enterram na terra. Agora, quando eu abro mão, quando eu quebro com essas cadeias, com esses grilhões da religiosidade, e eu falo assim, não, justiça de homem aqui não, eu quero a justiça de Deus em mim. Ele vai te pegar por dentro, assim, ó. A chama do fogo lá começa a queimar. E aí, se você botar óleo, se você aquecer, se você, ó, estigar essa chama vai, ó. Bota a chama aí, aquela chama bacana, tem uma chama grandona ali. E se inspira essa chama queimada da gente hoje. Um fogão ali bacana ali. Não é fogão de comida não, fogão de fogo grande. Deus, Ele quer nos mover por dentro. Como que toda obra começa? Ela começa pelo telhado? Mateus, Joel, os pedreiros em plantão. Começa pelo telhado? Começa por onde? Pela base. Toda obra começa pela base. E uma vez que a base ela é feita, ela é estabelecida, dependendo da base, você pode edificar a quantidade de edifício para cima. Se você fizer uma base para uma casa, você só pode botar uma casa. Se você botar 2, 3, vai desmoronar. Eu quero fazer uma fundação para um... Olha aí, fogão. Que isso, hein? Olha só. Coisa linda. Esse fogo tem que queimar dentro de nós. Assim. Nessa quantidade aqui, ó. Não é só uma faíscazinha, não. Ele quer nos lamber com o fogo da sua presença. Consumir tudo aquilo que é da terra, tudo aquilo que é do mundo. Deixa o fogo aí, por enquanto. Então, a base, quando ela fica pronta, aí você estabelece a edificação sobre ela de acordo com a quantidade da base, de acordo com a força dessa base. Você não pode colocar um prédio de 5 andares numa base para uma casa, para um andar. Então, a base, ela é toda uma estrutura. Ela é de suma importância. Só que uma vez que a casa está pronta, você consegue ver a base? Consegue ou não? Você não consegue ver a base. Porque todo edifício, toda edificação a cobre
E você não vê o fundamento, você não vê as bases, você não vê o que foi construído ali. A base ela não fica à mostra, mas ela é de suma importância para sustentar o que está sendo edificado. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Deus ele começa pelas bases. Ele quer começar por dentro, ele quer começar profundo em você. Ele quer mudar suas estruturas, suas bases. Porque quando ele mudar suas bases, ele pode edificar uma morada, ele pode edificar algo na sua vida. Enquanto as suas bases não forem modificadas, não há edificação de Deus sobre você, porque Deus não vai colocar aquilo que você não suporta. Vou repetir. Se as bases não forem modificadas, forem restauradas, reconstruídas por Deus, Deus ele não vai edificar sobre você aquilo que você não suporta. Você talvez está esperando muitas coisas de Deus acontecerem na sua vida, mas ainda as bases ainda são bases antigas. São bases que não sustentam o que Deus tem para edificar na sua vida. E é por isso que ele precisa entrar e tirar, mudar as bases, fortificar, nos limpar as estruturas do mundo, os sofismos, os enganos, o pecado. O Espírito Santo assim, ele vai limpando, ele vai tirando, ele vai limpando o terreno, ele vai desconstruindo aquilo que foi construído, dói, machuca, leva tempo, é poeira, é pedregulho para cá, pedregulho para lá, mas ele vai limpando, ele vai limpando, ele vai limpando, até que ele começa então a fundamentar. Olha Mateus 7, abre comigo aí, por favor. Capítulo 27, verso 21. Mateus 7, 21. Já eu quero orar. Mateus 7, 21. Assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor estará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Uma obra que é feita apenas externamente. Uma obra que é feita externamente, Deus não reconhece. Ele sabe o que você fez, mas ele não reconhece. Porque você fez na sua justiça. Tá vendo? Pessoas que pregaram, expulsaram o demônio, cantaram, louvaram, fizeram evangelismo, levaram criança para o Prissa Play. Não, essa não. Fizeram externamente. Fizeram debaixo da sua própria justiça. Quando chegar no momento que Deus falar assim: me apresenta as suas obras, ele vai falar assim: mas eu não conheço essas obras. Você não fez debaixo da minha justiça, você fez debaixo da sua justiça. Você quis mostrar algo que você não era por dentro. Sai. Deve ser doído, né? Zumara, aparta-te de mim que eu não te conheço. Deus me livre. Duda, aparta de mim que eu não sei nem quem você é. Eu via lá os seus TikToks, eu via suas coisas, mas eu não te conheço. Aí o texto continua, irmãos. Olha como é que continua. Todo aquele que ouve as minhas palavras e a pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, fundamento. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificada sobre onde? Rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é comparado a um homem insensato, que edificou a sua areia sobre onde? Areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Percebe?
que ao mesmo tempo que Deus está falando ali sobre fazer algo em Deus ou fora de Deus, debaixo da justiça de Deus ou debaixo da justiça do homem, Jesus vem e nos ensina logo após como nós devemos fundamentar a nossa vida, para que no dia que nós nos apresentarmos diante dele, falar: olha, eu expulsei demônio, eu curei em seu nome, eu preguei, eu louvei, eu fiz isso tudo, Senhor. E ele falar assim: entra no gozo do seu Senhor, porque você fez debaixo da minha justiça. Aí Jesus ensina e fala assim: olha, os dois homens ouviram a palavra. A Bíblia fala que os dois ouviram. Os dois tiveram oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Porém, um levou crédito à palavra. Um pegou aquilo que ele ouviu e falou assim: eu vou praticar essa palavra. E ele foi e edificou a sua casa sobre a rocha. E edificar sobre a rocha, querido, você tem que cavar. Você tem que colocar bastante força, bastante tempo para você fazer boas valas. Eu não sei como é o nome, das sapatas. É sapata que chama? Pilares, esses negócios aí. Você tem que cavar, gastar tempo, jogar concreto, jogar pedra, jogar para ficar firme, forte. Você gasta tempo, é demorado. Porém, a obra, quando ela é levantada, ela não cai. Aí o outro, bonitão, ouviu a palavra. Ah, mas o pastor está falando ali, eu não concordo. Não vou botar em prática, não. Constrói a casa sobre a areia. É rápido, prático. Só joga-se uma manta de concreto em cima da areia, está tudo certo, bota a casa em cima, e o mesmo ímpeto e as mesmas circunstâncias que vieram para aquele que edificou a casa na rocha, vem sobre ele, só que com um final triste: a casa vai à ruína. Então Jesus está nos ensinando, querido, que os nossos fundamentos precisam estar firmados na rocha. Precisam estar firmados naquele que é a rocha eterna, a pedra angular. Os fundamentos da nossa vida precisam ser o nosso relacionamento com a palavra de Deus. Quantos têm um relacionamento com a palavra de Deus? Todos os dias nós estamos lendo aqui 2 capítulos por dia da leitura diária. Você está lendo a leitura diária? Está fazendo a sua leitura diária todos os dias? Isso é relacionar com Deus. Isso é edificar sobre a rocha. Cara, você vê coisas ali tremendas, você começa a entender as histórias, você começa a fazer os links. Falei: nossa, isso aqui, caramba, Deus fala mesmo. Até nos nomes complicados lá, Deus está falando. É uma leitura, é diário. É fácil? Não é, porque as estruturas da alma do homem ainda estão aí. Elas precisam ser arrancadas de dentro de nós, para que tenhamos prazer na lei de Deus, como Davi tinha. Eu tenho prazer na sua lei, de meditar nela de dia e de noite. Fundamentar na rocha é nos relacionar com Ele pela oração, é nos relacionar com Ele pelo jejum, pela adoração. É uma vida de devocional com Deus, uma vida com o Senhor, buscando ao Senhor de todo o nosso coração. Não é simplesmente cantando uma música, não é simplesmente dando uma oferta, não é simplesmente fazendo um propósito meia boca, mas é cumprindo todo um sacerdócio diante de Deus. E isso vai fazer você fundamentar a sua edificação sobre a rocha. E Deus vai edificar sobre você algo que você suporte. Porque o fundamento está sendo feito nele, no Senhor. Fundamentar na rocha fala de algo que o Senhor faz, algo que Ele cria, diferente dos tijolos, que fala da produção humana. Ouvi isso, você estava ouvindo esses dias, né? Achei muito interessante. Deus nos considera pedras para a edificação da sua igreja, porque pedra é Ele que faz, é Ele que produz. O homem só vai lá e corta, a pedra já está pronta. Agora os tijolos o homem tem que produzir, o homem tem que fazer. Marta está lá, querendo fazer a casa dela lá, e tem as formas para fazer os tijolos. Ela precisa produzir. Agora, se ela quisesse fazer de pedra, é só ir pegar as pedras e edificar, porque já está pronta. Foi o Senhor que fez. Edificar sobre a rocha não fala de algo de esforço humano, fala da obra de Deus na nossa vida. Fala daquilo que Ele faz sobrenaturalmente na nossa vida. Você não precisa fazer nada. Ele já tem feito, já está pronto.
A edificação, ela já está pronta. Nós precisamos permitir o início das obras. Olha o que Pedro chama aí. 1 Pedro capítulo 2. Verso 2. 1 Pedro 2, verso 4. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitado sim pelos homens, mas com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Você e eu somos pedra. E essa pedra Deus está usando como fundamento para edificar algo poderoso nas nossas vidas. Só que Ele precisa nos mover. Ele precisa mover por dentro. A edificação vem pelo sacerdócio santo. E o sacerdócio santo vem pela edificação. Quanto mais nos edificamos, mais queremos ser sacerdotes. Quanto mais sacerdotes, mais nos edificamos. Até os passarinhos estão cantando, adorando a Jesus. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. No que diz respeito ao caráter, Deus se relaciona conosco como barro. Mas no que diz respeito à salvação e eternidade, nós precisamos ser rochas. No que diz respeito a caráter, nós precisamos ser barro, porque nós precisamos estar como na mão do oleiro. O que precisa ser mudado, ele vai lá e muda. Porque o barro está mole. Agora, no que diz respeito à salvação, à edificação do reino, a corpo de Cristo, nós precisamos ser rocha, inabalável, firmadas, que Ele mesmo criou, que Ele mesmo fez. Você e eu temos um projeto diante do Senhor, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Quer reconstruir você por dentro. Deus quer nos reconstruir por dentro, pois é aí que o fundamento é posto. Como uma casa não se vê, como uma casa que não consegue se ver o fundamento, mas é sabido que essa casa está ali por causa do fundamento. Assim o Senhor quer nos fundamentar. Mesmo que as pessoas não vejam o que você faz nos seus bastidores, pode apagar aí. Mesmo que as pessoas não saibam o que você faz no seu secreto, porque no secreto é só você e Deus. Mesmo que esse fundamento as pessoas não vejam, mas Ele está presente, te fazendo te fazendo ser fortificado, tendo a sustentabilidade de receber o que o Senhor está edificando sobre você. Que o Senhor possa receber um aroma suave das nossas ofertas. Que o Senhor possa receber o aroma suave dos nossos atos de justiça. Não justiça humana, mas justiça de Deus. Que você seja tocado pela justiça de Deus. Que você seja revestido da justiça de Deus. Feche seus olhos. Fale com o Senhor nessa noite. Fala: Senhor, eu quero que as minhas estruturas sejam modificadas, transformadas. Eu quero ser convertido, Deus. Eu quero que haja conversão do Senhor na minha vida. Eu quero que haja uma conversão genuína, Deus. Eu quero que a mesma fé que me levou a aceitar o Senhor, a receber o Senhor no meu espírito, a iniciar uma caminhada no Senhor, que esta mesma fé, Deus, desenvolva a minha salvação. Que essa mesma fé, ó Pai, me desenvolva no Senhor. Que eu possa entender, ó Pai, que o Senhor está preocupado com aquilo que está dentro de mim, não com aquilo que está fora de mim. Deus, em nome de Jesus, que as minhas obras, Deus, que os meus atos sejam purificados pela santidade que vem do Senhor, sejam ungidos pela santidade que vem do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus, no nome de Jesus, ó Pai, no nome de Jesus, Deus.
Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, edifica uma casa, edifica uma morada dentro de nós. Se for necessário romper com as estruturas do mundo, se for necessário romper com os fundamentos até então humanos, até então, Senhor Jesus, carnais, naturais, que assim seja nessa noite. Que o Senhor rompa com essas estruturas, rompa, Senhor Deus, com essas estruturas humanas e estabeleça agora no nome de Jesus, ó Pai, uma estrutura que vem do céu, uma base fortificada na rocha, fundamentada na rocha, em nome de Jesus. Que como pedras que vivem, nós possamos ser edificados casas espirituais de Deus, para sacerdócio santo ao Senhor, para oferecermos algo que seja de valor, para que ofereçamos algo que suba como aroma suave às suas narinas, Senhor. Noé, quando saiu da arca, ele apresentou uma oferta, mas a Bíblia fala que Deus não aceitou a oferta, Deus aceitou o aroma que subiu da oferta. Deus não estava preocupado com os animais, com o tipo de oferta apresentado sobre aquele altar, porque Noé tinha um coração íntegro, quebrantado diante de Deus. E quando aquela oferta foi queimada, o aroma subiu às narinas de Deus, e o Senhor aspirou um bom perfume daquela oferta. Por isso, querido, em nome de Jesus, peça a Deus cura do seu coração, peça a Deus cura da sua alma, peça a Deus para mudar as suas estruturas, para que a sua oferta suba como aroma suave às narinas de Deus. Deus não se importa com aquilo que você faz, mas Ele se importa com aquilo que você é, com a essência que exala do seu interior. Paulo nos chama como o bom perfume de Cristo, porque o bom perfume, ele exala uma fragrância que Deus aceita e que revela a presença de Deus e revela a santidade de Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, derrama sobre nós, ó Pai, da Tua presença. Derrama sobre nós, ó Pai, do Teu perdão. Derrama sobre nós a Sua graça. Derrama sobre nós, ó Pai, a Sua justiça. Que nos sejamos aceitáveis diante de Deus, não por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário por nós. Por aquilo, Senhor Deus, que o Senhor conquistou na cruz do Calvário por nós. Mude as nossas estruturas, mude os nossos fundamentos, ó Deus. Que sejamos fundamentados na palavra, sejamos fundamentados na oração, fundamentados na adoração, fundamentados na santificação. Que sejamos santos como o Senhor é santo, justos como o Senhor é justo. Que o sangue do Senhor seja derramado sobre nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fale com o Senhor aí no seu coração. Fale, abra sua boca, querido. Fala com Ele. Fala com Ele. Fala com Ele nessa noite. Fala com Ele nessa noite. Não seja como aquele homem que foi imprudente, ouviu a palavra e não a praticou. Não seja imprudente, seja prudente. Porque à medida que você ouve a palavra e você a pratica, você está edificando a sua casa sobre a rocha. Não seja insensato, não seja como as 5 noivas que foram insensatas, foram imprudentes e não levaram azeite suficiente para a espera do noivo. E quando o azeite ia se acabando, aquelas noivas pediram às outras noivas, às outras virgens, mais óleo, mais azeite, mas elas não tinham para doar. E elas saíram para comprar azeite. E nessa que saíram para comprar azeite, o noivo chegou e arrebatou as 5 que estavam preparadas, as 5 que estavam adornadas. E aquelas outras 5, sedentas pelo noivo, bateram a porta e disseram: não, o noivo já entrou, o noivo já acabou, as portas já se fecharam. Não sejamos como essas imprudentes. Não sejamos como esses insensatos que acham que sabem alguma coisa, que acham que a sua justiça vale alguma coisa. Ei, a sua e a minha justiça não vale de nada a não ser trapo de imundícia. É a justiça de Deus sobre nós, é a graça de Deus sobre nós, transformando a nossa vida de dentro para fora. O mundo prega que você precisa aparentar algo,
O mundo prega que você precisa ostentar algumas coisas, ostentar carro bacana, ostentar dinheiro, ostentar roupa, ostentar fama, ostentar uma imagem no Instagram, uma imagem no Facebook, uma imagem no TikTok, no WhatsApp. Você está ali usando uma imagem. O mundo prega isso. E muitos têm a sua imagem escancarada, mas não são aquilo ali. Só que no reino de Deus, Deus quer mudar essa história. Ele quer trazer para fora o que está dentro. Ele quer transformar-nos por dentro. Ele quer nos modificar por dentro. Porque quando Ele nos modifica por dentro, cara, o resultado disso é obra. O resultado disso são atos de justiça. O resultado disso, o nome de Deus é glorificado na minha vida. O nome de Deus é glorificado na minha família. O nome de Deus é glorificado no meu ministério. O nome de Deus é glorificado no trabalho. O nome de Deus é glorificado em mim. Porque as fontes estão sendo curadas, as bases, os fundamentos estão sendo restaurados. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Ei, Jesus.